Um dia desses eu recebi uma pergunta na minha caixinha do Instagram pedindo dicas fáceis e práticas para mulheres plus size. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui no YouTube para explicar para vocês alguns pontos que vocês precisam observar na hora de escolher determinadas peças de roupa. A primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça é que você não deve se apegar à numeração. E o que eu quero dizer com isso? Eu sei que é muito difícil escolher roupa, principalmente em algumas lojas, mas é preciso que você se desapegue dos números. Porque muitas confecções, muitas marcas usam modelagens diferentes. Então pode ser que numa loja você vista tamanho 48, por exemplo, e em outra loja você vista 44. E aí com isso, tua cabeça dá aquela bugada, né? Que você fica, ué, mas por que nessa eu sou 44, nessa eu sou 48? E aí quando você vai vestir o 48, você se sente mal e você se frustra, porque é uma numeração maior. Então, primeira coisa de tudo, desapegue desses números. O que importa é que você se sinta confortável com a roupa que você está usando. Então não importa se vai ser 44, se vai ser 46, 48, se vai ser 50, não importa. É preciso que você esteja confortável, que você se sinta bem com aquela roupa, que você goste daquela roupa que você está usando, que você se olhe no espelho e se ache linda. E para isso eu vou te dar algumas dicas práticas aqui para você não errar e facilitar a sua compra. A maioria das mulheres plus size tem algumas questões com relação à região abdominal e a região dos braços. A maioria das minhas clientes, inclusive, se queixam dessas partes do corpo. Então, o que a gente faz? A gente traça estratégias para disfarçar essas regiões ou balancear com outras partes do corpo, dar aquela amenizada nessas regiões que incomodam. E eu acrescento ainda nessa lista a região do busto também, porque muitas mulheres têm também a parte do busto mais avantajada, um pouco maior, e isso acaba gerando esse incômodo também. E aí o que você precisa se atentar na hora de escolher blusa, principalmente? Se você fecha demais essa região, por exemplo, essa blusa aqui que eu tô usando é uma blusa de gola alta. Se você fecha muito essa região, você tende a deixar essa região visivelmente acentuada. Essa região vai parecer maior. Então, o ideal é que você busque decotes que sejam, que mostrem um pouco mais de pele. O decote em V é um exemplo excelente para isso. O decote em V, ele afina e alonga a silhueta. Então, ele vai deixar essa região um pouco mais fina. Então, isso também é muito bom para mulheres que têm um pouco mais de busto. Não só para mulheres plus size, mas para mulheres que têm mais peso visual nessa região aqui do busto. E aí eu acrescento também o decote quadrado, também é um decote excelente. Eu vou deixar um exemplo aqui para vocês verem de uma mulher com uma blusa toda fechada, então eu vou deixar aqui para vocês observarem, e uma mulher com a blusa com um decote em V. Então percebam a diferença, percebam que esse decote, ele ameniza, ele disfarça mais essa região, ele faz com que essa região pareça menor, pareça um pouco mais, mais fina, inclusive, mais estreita. Por outro lado, esse decote, que é um decote redondo normal, ele vai acabar evidenciando essa região e deixando que essa região pareça um pouco maior. Outro detalhe que é muito importante para a região dos braços. O ideal é que se evite quaisquer detalhes nessa região dos braços. Então, mangas, aquelas mangas super bufantes, mangas que tenham babados, detalhes. Outra coisa também que é muito importante, que aí não é na manga, mas é nessa região aqui do busto. Detalhe no busto, bolsos, babados aqui nessa região. Tudo isso, todo esse excesso de detalhes faz com que a região pareça visualmente maior. Então,
é necessário, é importante que se escolha blusas que sejam mais básicas, mais sequinhas, que não tenham esse excesso de informações. E a mesma coisa com relação à região abdominal. Se eu pego uma blusa que tem muitos babados nessa região aqui e aqui na região abdominal, eu vou fazer com que essa região fique em evidência. Tudo que a gente quer disfarçar, que a gente quer amenizar, a gente deve tirar o foco. Então, a gente tira o foco dessa região. E aí, se eu coloco detalhes nessa região, o que acontece? Eu evidencio essa região. Por isso, é necessário se atentar a essas questões. Escolher blusas que não tenham tantos detalhes. Outra coisa também muito importante, cintos, faixas. Se eu pego uma faixa, por exemplo, muitos vestidos têm essas faixas logo aqui na região abaixo do busto. Se eu tenho uma faixa logo aqui nessa região e bem ajustada, eu vou evidenciar essa região do busto. Então, toda essa minha região aqui vai parecer maior. Se eu escolho um cinto que tenha uma fivela muito grande, muito bruta, eu vou trazer o foco, eu vou trazer a atenção para a minha região abdominal. Com relação agora ao quadril, se você tiver o quadril largo, por exemplo, se você tem um pouco mais de quadril, se você escolhe uma calça ou uma bermuda, uma saia que tenha bolsos aqui na lateral, que tenha babados, tudo isso vai fazer com que aquela peça cause essa sensação de visual maior. Vai parecer que o seu quadril está mais largo do que ele é. Outra coisa muito importante, quando a gente quer disfarçar algo, a gente tende a querer esconder. E a gente não precisa esconder. A gente precisa usar as estratégias certas. E quando a gente tende a disfarçar e a gente quer esconder, o que a gente faz? A gente coloca algo largo por cima. Então eu vejo muitas mulheres que querem disfarçar, muitas vezes, a região do braço ou a região abdominal e vestem blusas que são super largas. O que isso causa? Essa mesma sensação que eu falei com vocês, de que aquela região é visualmente maior. Então você precisa escolher algo que não seja tão largo, que você não precisa esconder. Você precisa ter a estratégia certa para o seu formato de corpo, para o seu biotipo. Você não precisa esconder. Então, você vai fugir daquilo que seja demasiadamente largo. Então, blusas largas demais, mangas muito largas. Sabe aquela manga morcego, que é bem largona? Essa manga, além de aumentar a região do seu braço, ela vai aumentar também a região do busto, a região abdominal, porque ela é uma manga que pega essa região aqui toda. Aí você vai fugir desse tipo de blusa também. E também vai fugir de blusas que sejam muito apertadas, muito ajustadas. Por quê? A blusa grande vai aumentar visualmente a sua estrutura corporal e a blusa apertada demais vai evidenciar essas regiões que você muitas vezes quer disfarçar, quer balancear. Você precisa escolher roupas que estejam adequadas ao seu corpo. Por isso que eu falei da importância de você desapegar dos números e do conforto. Então, o conforto em primeiro lugar. O que você vai fazer? Você não vai colocar nem muito largo, nem muito apertado. Você vai colocar aquele tamanho que funciona para o seu corpo, que tem ali uma leve folga. Tudo isso vai te ajudar a disfarçar uma região ou outra que você queira. Para disfarçar o braço ainda, também é muito legal uma manga 3/4, que seja mais soltinha e não aquela que seja extremamente ajustada no braço, porque isso vai evidenciar a região do seu braço. Os decotes, como eu falei, decote em V, decote quadrado. Alças muito finas vão também trazer esse foco para essa região e talvez você se incomode com isso.
Você pode optar por alças mais largas, até porque alças mais largas te permitem usar sutiã por baixo da camiseta. Muitas vezes você vai se incomodar com o sutiã, tomara que caia, ou não acha um sutiã que tenha uma boa sustentação. E aí por isso que é importante escolher essas blusas que tenham uma alça um pouquinho mais larga, porque você não precisa o tempo inteiro vestir blusas de manga. Imagina, um calor, ou você quer ir para um clube, quer ir para praia, você não vai usar blusa de manga o tempo inteiro. Você vai querer colocar uma camiseta, principalmente no verão. E aí que entram essas blusas com as alças um pouquinho mais largas. E a gente tem muitas opções no mercado hoje. Uma dica que é muito legal também para estreitar essa região do tronco, para alongar a silhueta, é o uso de algumas terceiras peças, principalmente coletes. Vou deixar uma foto para vocês verem aqui. Essa modelo, ela é super famosa, vocês já devem ter visto por aí. Essa influencer, na verdade, ela se veste super bem, ela é super estilosa, ela entende muito bem o corpo dela e ela usa as roupas a favor dela, que ela sabe escolher muito bem. É preciso conhecer o próprio corpo para escolher aquilo que realmente funciona. E essa foto aqui, nessa foto ela tá usando esse colete que alonga a silhueta dela e ao mesmo tempo estreita essa região do tronco. E ela também tá usando uma cor que é muito favorável para isso. As pessoas falam que usar preto não emagrece. Tá, tudo bem. O preto ele não emagrece, mas o preto ele tira o foco daquela região. Se esse colete que ela tá usando fosse um colete branco, a gente daria muito mais foco para essa estrutura dela, da parte do tronco principalmente, do que com o colete preto. Então o preto é sim uma cor que ajuda, mas é claro, quando ele é bem utilizado, quando tem uma estratégia correta para isso. E nessa foto ela também consegue disfarçar a região do quadril. Esse colete ele é um pouquinho mais longo, então ele disfarça a região do tronco, do busto, que a gente consegue estreitar, alongar a silhueta dela, e também disfarça a região do quadril, porque ela tem o quadril largo. E aí é realmente você entender como que é seu corpo, não ter medo de experimentar, não ter medo de vestir tamanhos que às vezes você pode achar que são tamanhos muito grandes. Isso você precisa realmente deixar de lado e vestir aquilo que você se sente confortável, aquilo que vai funcionar para você, aquilo que você vai se olhar no espelho e vai se sentir bem. Então tira da sua cabeça toda essa questão de que você não pode usar determinadas roupas por conta do seu corpo. Você só precisa realmente entender. Você precisa se conhecer. Então é um processo de autoconhecimento. É conhecer aquilo que funciona para você. Conhecer aquilo que funciona para o seu corpo, conhecer aquilo que funciona para o seu estilo também, porque muitas vezes tem uma peça de roupa que pode te ajudar, mas não tem a ver com o seu estilo. Então é necessário saber isso também. E você realmente ter isso na sua vida, de que você não precisa se privar de usar determinadas roupas. Você realmente só precisa saber as estratégias certas e conhecer o seu próprio corpo.